vamos começar mais um Papo Essencial que hoje promete, porque o assunto é bastante polêmico, né? Bem polêmico hoje. O assunto hoje é bom, né, Jansen? Eu Hoje a gosto. coisa é boa. Eu gosto. Mas eu sei que o tema perdão, ele é bastante polêmico, porque é um tema fácil de você definir como consenso o quê, mas é muito difícil haver consenso em como. O porquê é simples, mas de que forma e como agir depois é bastante polêmico. E a gente pode começar exatamente por dentro dessa polêmica. O que você acha que é mais fácil? Perdoar ou dizer, levanta e anda? Ambos caminham juntos. Por essa você não esperava. Ambos caminham juntos. Selminha, obrigada. Ela disse que eu tô de visual novo. Cortei meio metro de cabelo. É mesmo, né? Que coisa boa, gente, estar aqui com vocês todos, hoje com esse tema tão legal. E caminham juntos mesmo, né? Porque para a gente poder se levantar e andar, a gente passa pela cura e a gente passa pelo perdão, né? É tudo ali juntinho, farinha do mesmo saco. E eu queria começar novamente falando sobre a nossa criança, né? Porque ou a gente vem para a postura do adulto, ou a gente continua encalacrado na vida sem conseguir fazer muitas coisas, né? E quando a gente olha para a criança quando passa por situações de dor, ela tem a tendência de assumir culpas, né? Quando um adulto maltrata uma criança, vamos dizer assim, o meu adulto, né? Seja quem for o meu adulto. Se eu fui criada com papai e mamãe, se eu fui criada por vovô, por padrinho, tia, quem quer que seja, né? Quando o adulto maltrata uma criança, a tendência da criança é assumir culpa. A criança ainda não tem formada nela aquela capacidade de olhar criticamente para uma situação e falar, poxa, meu adulto está tendo uma atitude comigo que não é a mais correta. Ela assume culpa, ela assume a culpa daquela dor que estão causando nela. Então, se o adulto começa a fazer a criança sofrer, o que ela começa a fazer é assume essa culpa, ela começa a se odiar e ela vai querer salvar aquele adulto. Então, se é a mamãe que está fazendo algo que dói em mim, eu vou tentar, por exemplo, ser a criança mais boazinha possível, porque vai que então a mamãe vai reconhecer que eu estou sendo boazinha e ela vai parar de agir assim comigo e ela vai agir de uma outra forma, ela vai me amar. E o que acontece nisso é que aquilo que tanto causava dor na gente, a gente acaba reproduzindo aquele comportamento de uma certa forma, né? Então, se eu quero me punir para que aquele adulto comece a me amar, eu vou começar... O adulto fez algo que eu não gostei, mas eu venho para a vida repetindo aquele ato. E aí eu estou falando aqui de adultos, os nossos pais, né? Mas a gente também passa por dores com outras pessoas e a gente vem vindo para a vida assim. E aí, aquele que foi o meu agressor lá atrás... ele já passou, eu já não estou mais tendo contato com ele, mas acaba que eu viro o grande agressor de mim mesmo, né? E a gente começa a fazer isso inconscientemente desde muito cedo. Se for nesse exemplo que eu falei de papai e mamãe, eu tento ser muito boazinha para agradar o meu pai e a minha mãe, para que eles me amem. Essa atitude de virar boazinha demais, e gente, eu sempre falo aqui, né? Se eu quero ser, que eu seja bom. O bonzinho tem areia no meio da história toda, né? Esse inho tem areia ali naquela coisa. Quando a gente vira muito bonzinho demais da conta, a gente acaba virando um outro agressor. Porque eu sou boazinha com você, Jansen, mas eu vou cobrar caro.
Olha, Jansen, você lembra o tanto que eu sou boazinha com você? Você lembra o tanto que eu te ajudo? Você lembra todas as vezes que eu me sacrifiquei por você? E aí eu vou querer cobrar essa conta. E a gente acaba de bonzinho virando controlador. O bonzinho muitas vezes é um controlador da mais... Abusivo. Completamente. Controlador bonzinho e abusivo. Super abusivo, né? Porque a gente começa a cobrar uma conta muito alta. Quando às vezes a gente fala assim, eu fiz tudo por você. Nossa, esse fiz tudo por você é uma conta altíssima que eu vou jogar em cima de você. E você, na realidade, não tem a menor responsabilidade por eu ter feito tudo por você. Porque, na realidade, a gente não tem que fazer tudo por ninguém. Cada um, a gente ajuda. Se você precisar de uma mãozinha, eu te ajudo. Se eu precisar de uma mãozinha, você me ajuda. A gente se ajuda, sim. Isso gera equilíbrio. Mas ninguém tem que fazer tudo por nenhuma outra pessoa, né? Porque se eu quiser fazer tudo por você, eu estou te dando um atestado de incapacidade. Eu estou dizendo que você não é capaz de fazer, então eu preciso fazer tudo por você. E você só vive por mim. Isso gera muita dor. A gente acaba esquecendo a nossa própria vida para se lançar em cima do outro e ficar o tempo todo cobrando essa conta. E é uma conta muito alta. Então, pessoas que fazem isso com o cônjuge, que fazem isso com os filhos. Olha, nem pelo meu filho eu não tenho que fazer tudo. A gente tem que fazer na medida do necessário. Então, se meu filho é um bebezinho, eu vou ter que fazer muito. Mas ainda assim, tem certas coisas que o bebezinho consegue fazer sozinho, né? Ele faz xixi sozinho, ele faz cocô sozinho, ele respira sozinho, ele chora sozinho, ele ri. Então, assim, a gente faz muito por um bebê. Mas quando começa a crescer, eu tenho que ir deixando de fazer coisas e dando essa autonomia para ele. Eu carrego no colo, ele aprendeu a andar, ele já pode ficar no chão, né? Então a gente não precisa fazer tudo por ninguém. A gente mantém o equilíbrio nas nossas relações. Então, conforme a gente não percebe essas máscaras que a gente está usando, por exemplo, de bonzinho, ou outras tantas que a gente traz para a gente vai para a vida assim. E aí, às vezes, eu me torno controlador demais, às vezes eu me torno ajudador demais, às vezes eu me torno salvador demais. E tudo isso foi gerado por uma dor lá atrás. E tem gente que fala assim, não, mas é porque eu passei por uma situação quando eu tinha 20 anos de idade. Ali não foi o começo, gente. O começo foi muito lá atrás. As situações que eu venho vivenciando depois, elas são eco daquela que eu ainda não voltei lá para organizar. Porque quando eu organizo lá atrás é que eu vou deixando de viver nesse eco. Tem pessoas que falam comigo assim, eu passei por um grande trauma quando eu tinha 18 anos. Ok, tá certo, nós passamos. Mas essa história toda começou mais lá atrás. E aí a gente vem para a vida ressoando aquilo, porque tudo aquilo onde eu vibro, a minha energia vibra aqui numa determinada coisa, é isso que eu vou encontrar ao longo da minha vida. E hoje em dia, Jancy, a gente ainda tem uma outra coisa, né? Desde o advento dos estudos sobre a lei da atração, e muito do trabalho de coaching se baseia nisso, e hoje está muito em voga o trabalho de coaching. Nada contra, tá, gente? Eu sou coach também, nada contra o trabalho, o sistema do coaching, mas é que hoje a coisa está sendo espalhada de uma forma que às vezes não está bem clara. Então a gente assume muita culpa quando não deveria. Uma coisa que a gente ouve muito hoje é: você é responsável pelo que está acontecendo ao seu redor. Se está acontecendo isso, é você que é responsável. Existem responsabilidades, sim, mas a gente está assumindo isso como culpa. Então as coisas acontecem com a gente e a gente continua naquela postura da criança de assumir culpa. Isso é postura da criança, achar que tudo é culpa minha. Então, e é uma exclusividade perigosa de pensar, né, Deise? Porque nem tudo funciona exatamente por minha causa. Porque eu estou agora no meio de uma pandemia, não tenho culpa da pandemia.
O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que está ao meu alcance fazer e onde eu toco. Onde eu não toco, eu não tenho responsabilidade. É uma exclusividade perigosa dizer dessa forma. E é perigoso a gente achar que eu estou produzindo tanto mal assim, né? Sim, claro. É claro que nós temos responsabilidades, mas responsabilidade é diferente de culpa. E a gente tem essa tendência, enquanto a gente não olha para a nossa criança, a gente tem a tendência de agir pela nossa criança interior, que é ficar assumindo culpa. Então, assim, hoje mesmo eu estava vendo um post muito bacana, falando assim, olha, se alguém roubou você, o erro do roubo é dessa pessoa, não é seu. Se alguém machucou você, esse machucar, esse ato é da pessoa, não é seu. A gente tem a tendência de assumir muito a culpa. Vamos dizer que você me pede um dinheiro emprestado, eu empresto para você e você não devolve. O ato de não devolver é seu. Mas eu falo, tá vendo? Eu sabia que o Jansen não ia me devolver. Uma vez ele já tinha feito isso, então eu não devia ter emprestado de novo, porque isso ia acontecer. E aqui a gente pode fazer uma diferenciação. Se eu sei que você é uma pessoa que me pede dinheiro e que não paga, eu tenho essa responsabilidade de repente, dizer não quando você me pedir. Mas o ato de não pagar, esse é É de seu. quem é, lógico. E a gente precisa olhar para isso. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê muita gente assumindo culpa assim. Por exemplo, relacionamentos abusivos em que o companheiro bate na companheira e bate mesmo, né? Chega à violência física. Quantas mulheres não estão por aí assumindo culpa disso? Não, mas é porque eu errei, é porque eu não fiz o almoço direito, é porque eu não me portei como devia. Então a gente começa a assumir uma culpa que não tem nada a ver com a gente. Existe uma responsabilidade minha ali, existe uma coisa que eu posso fazer? Sim, se eu estou num relacionamento abusivo com alguém, eu posso começar a olhar para isso para sair desse relacionamento. Mas dizer que a atitude do outro é gerada culpa por sua, mim, cara. é culpa minha, isso é muito mais abusivo ainda. Então a gente precisa olhar para isso, e a gente precisa olhar a partir do adulto que a gente já é agora. Quando a gente nasce, quando a gente chega a essa vida aqui, a gente já chega todo formadinho. Nós já até falamos sobre isso aqui. A gente chega todo formado, mas a gente ainda não tem na gente a habilidade necessária para usar tudo que a gente tem. Então, quando eu nasci aqui, eu já nasci com 2 pernas. Mas eu ainda não tinha a habilidade de andar. Então eu já nasci formada, mas eu preciso desenvolver a habilidade de usar as minhas pernas para andar. Assim, a gente nasce também com o nosso cérebro já formado, com as nossas faculdades já todas aqui na gente, mas a gente precisa desenvolver isso. Então a criança ainda precisa desenvolver esse olhar que pode ponderar sobre as coisas, que pode analisar e que pode tomar atitude, porque na criança isso ainda não está desenvolvido. A criança só absorve tudo igual esponjinha, então ela absorve a culpa. E aí depois que a gente se torna adulto, a partir daqui do adulto que eu sou hoje, é que eu vou analisar essas coisas. Então todas as crenças que ficaram em mim, todas as crenças que eu puxei, que eu carreguei, eu hoje vou organizar. E de novo, igual a gente organiza, por exemplo, a nossa gaveta do nosso armário, né? Outro dia a gente falou sobre isso aqui. Você abre ali seu armário e você vai organizar. Então você vai ver, ó, essa blusa aqui, ela me serve, ela me é útil, então eu vou guardar. Essa outra aqui já não me serve mais, já não cabe mais, ou já ficou muito velha, ou já ficou pequena, ou sei lá o quê. Então essa aqui eu vou liberar. Eu vou dispor dessa daqui, essa aqui eu libero. É assim que a gente faz com as nossas crenças, porque senão a gente vem para a vida no piloto automático e a gente acaba reagindo sempre às situações ao nosso redor conforme a nossa criança. Mas hoje eu posso parar de reagir e eu posso começar a agir a partir do adulto que eu já sou aqui. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente sai desse piloto automático e começa a realmente agir a partir do adulto que nós somos. A questão do que você falou sobre
a culpa, portanto, ela vai aceder exatamente à questão do perdão a si mesmo, né? Quando eu começo a entender exatamente o que é culpa e o que é responsabilidade, eu consigo ponderar melhor e perdoar a mim mesmo em determinadas circunstâncias para deixar de andar nesse piloto automático que me gera um caminhão de sensações. Teve alguém que botou aí minha culpa, minha máxima culpa, né? Brincando, foi a Regina Matias. Na questão do perdão a si mesmo, a livrar-se da culpa, entendendo o que é culpa e o que é responsabilidade, e na responsabilidade agindo para solucionar, ótimo, a gente até entende com razoável facilidade. A gente vem falando isso em outros episódios, né? A gente está quase que reiterando, na verdade. Agora, quando eu preciso agir com uma atitude de perdão ao outro, exatamente ao culpado daquilo que antes eu me culpava, que eu entendi que é responsabilidade, mas a culpa ainda está no outro. Então eu preciso agir para perdoá-lo. Como eu posso realizar isto sem que eu me sinta violentado na atitude do perdão? Eu vou entrar nisso aí daqui a um minutinho. Deixa eu só ficar com essa primeira parte da sua fala, que é o perdão a mim mesmo, né? Uhum. A máxima do evangelho, do cristianismo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Então, enquanto a gente não olha para isso, a gente anda pela vida capenga. A gente vai capengando pela vida. Porque tudo passa primeiro por mim. Para eu amar o meu próximo, para eu amar o outro, o amor tem que primeiro vir para mim. Então a gente precisa exercer esse perdão primeiramente aqui em relação a gente. Aí é o Perfeito. que eu sempre falo aqui, que é da gente tirar as lentes do julgamento. Porque geralmente quando a gente olha pra gente, a gente está com uma lente de julgamento assim fortíssima, e toda vez que a gente olha pra gente é para baixar uma mão pesada ali que massacra, né? Como esse exemplo que eu dei, não, eu sabia que eu não podia confiar no Jansen e eu fiz isso, então olha que burra que eu sou, de novo, ai que palhaçada que eu fiz. E a gente vai se machucando muito, colocando muito peso em cima da gente. Então o primeiro olhar de perdão é o olhar para mim mesmo. É ver que eu estava agindo e que eu venho agindo na minha vida conforme condicionamentos que eu trouxe desde muito tempo. Então não é me bater agora porque eu trouxe os condicionamentos, é olhar e liberar aqueles que eu não preciso, liberar as crenças que eu não preciso. E tudo isso pode ser feito com um olhar de muita amorosidade. Porque se não for assim, a gente não vai chegar a muitos resultados bacanas. Então é sempre tirar a lente do julgamento e trazer o olhar claro, o olhar límpido, que é o amor, o olhar de amor, né? Então é olhar para mim e fazer um trabalho de resgate mesmo, um trabalho de acolhimento. Então o primeiro perdão que eu preciso é o perdão para mim. Inclusive em situações pesadas, né? Tem situações que são mais leves, tem situações que são mais pesadas, mas é sempre com esse olhar de amor. E aí, quando eu consigo perdoar a mim, é que eu vou partir para o perdão para o outro. Inclusive, algumas pessoas conversam comigo e, às vezes, assim, olha, sem querer, a pessoa não está nem percebendo, sai assim no piloto automático, fala assim, ai, que Deus me perdoe por causa disso. E às vezes eu confronto a pessoa e falo assim, te perdoar pelo quê? Então a pessoa está pedindo perdão a Deus e ela não está nem percebendo o que ela está falando, porque ela não fez nada. E ela está falando, Deus me perdoe. E eu falo, você já experimentou pedir perdão a você mesmo? Como assim? E tem gente que leva aquele susto. Não, tem que pedir perdão a Deus. Sim, ok. Mas você já experimentou uma vez na vida pedir perdão a você mesmo por isso que você vem colocando em cima de você, por todo esse peso, essa mão julgadora que você vem trazendo? Porque você também merece ouvir esse pedido de perdão e você merece se olhar com esse olhar de amor, de amorosidade, de cuidado. Às vezes a gente cuida muito do outro e esquece de cuidar da gente mesmo, né? O cuidado é todo aqui para fora e aí não sobra nada pra gente. Então é assim, é olhar realmente para mim. E olhando para o outro, é assim, existem pessoas aqui atrás que já me fizeram mal. Quem nunca passou por isso, né, gente? Nós temos muitas pessoas que já nos causaram dor, que já nos causaram tristeza, aflição, toda uma série de coisas.
E vamos dizer que a pessoa, um exemplo qualquer, a pessoa fez isso comigo há 2 anos atrás. Então já passou. Há 2 anos atrás, essa pessoa fez esse negócio comigo e isso me gerou muita dor. Estou falando há 2 anos, mas pode ter sido há 2, há 30, há 90 anos, o que quer que seja. Mas alguém no meu passado fez alguma coisa comigo e gerou uma dor muito grande. E é como, para a gente trazer um exemplo, é assim, olha, como se a pessoa tivesse com uma faca e ela cravou aqui no meu peito e doeu. O normal, o natural, seria eu retirar, né, essa faca daqui e cuidar da ferida que foi feita. Mas quando a gente está magoado, a tendência da gente é continuar aqui e é como se fosse uma adaga, aquela faca que tem corte dos 2 lados, né? E eu cravo isso aqui, eu seguro, a pessoa fez isso, mas eu começo a segurar aqui com todas as forças, vai dando para ver assim, ó, o nozinho dos dedos aqui, e cada movimento meu vai rodando isso aqui e vai me ferindo mais. Então a pessoa gerou essa dor há 2 anos atrás, mas de 2 anos para cá, sou eu que todo santo dia estou me ferindo com isso daqui. E eu falo, mas aquele desgraçado daquele sujeito fez isso, aquela pessoa não podia. E eu vai enfiando cada vez mais a faca. Vou enfiando, vou rodando, vou dilacerando tudo e eu vou segurando. Porque um dos nossos grandes medos quando a gente fala de perdão é achar que se eu liberar perdão para alguém, eu estou dizendo que aquela pessoa nunca errou. Eu estou dizendo que está tudo bem, que não houve erro daquela pessoa. Esse é um dos grandes erros. Eu estou eximindo a pessoa da responsabilidade pelo que ela fez. E perdão não é isso. Perdão não é mentira. Perdão é verdade. Esse tipo de atitude seria mentira. Eu falar, eu perdoo o Jansen. Quer dizer assim, não, o Jansen é bonzinho. Vamos trazer o Inho aqui de novo. Ele é bonzinho. Não foi, então, culpa dele, coitadinho. Deixa pra lá. Vamos... Ó, perdão não é isso. Perdão é quando eu olho e eu sei, o Jansen me fez isso aqui. Minha prima Rose está falando aqui, semana passada. Quem fez comigo semana passada. É isso mesmo. Seja 90 anos atrás ou seja semana passada. Então é isso, olha, perdão é olhar e saber que aquela pessoa me agrediu. Não estou falando aqui só de agressão física, né? Me causou uma agressão qualquer. Agressão emocional qualquer. Emocional, psicológica, tem tanto tipo de agressão, né? Então aquela pessoa errou comigo e eu tenho plena consciência disso, mas eu não vou mais continuar segurando essa adaga enfiada aqui no meu peito e rasgando e dilacerando mais. Então o perdão passa por eu retirar isso daqui e eu largar isso para eu poder finalmente começar a cuidar daquela ferida que está aberta aqui. Perdão é olhar para você e falar, Jansen, há 3 anos atrás você me magoou demais, mas eu largo isso agora. Porque senão o que acontece é que você já foi embora, não sei mais nem onde é que você está, você foi, mas eu carrego você comigo. Então a gente carrega o agressor aqui junto com a gente, quem quer que seja. E perdão passa por isso, eu largo você. Jansen, nosso querido Vilmar Monteiro tá aqui dando oi pra gente. Vilmar, que bom. Um abraço grande, Vilmar. Aqui. Deus abençoe você. Que felicidade ter você aqui com a gente. Muito bom. Então, o perdão ao outro passa por isso. É eu saber que o que você fez me fez mal, me feriu, me magoou, me doeu, mas eu não vou continuar carregando isso, porque senão você deixa de ser o meu agressor e eu passo a ser agressora de mim mesma todo santo dia. Aquilo que você fez uma vez, mas eu todo dia repito aquilo para mim. Então quem passa a ser o meu real agressor sou eu mesma. Perdão passa por isso, por eu largar e falar, chega, o Jansen fez isso aqui comigo, então isso aqui é responsabilidade do Jansen e eu deixo com ele. A minha responsabilidade agora é olhar para mim e poder cuidar disso daqui.
E quando a gente se dispõe a cuidar da nossa ferida, a gente faz o que for necessário. A gente vai limpar, a gente vai lavar, a gente vai passar remédios, se for preciso a gente vai dar pontos, a gente vai fazer o que for, vai botar curativo, mas a gente vai cuidar para que isso aqui deixe de ser uma ferida aberta e isso aqui possa cicatrizar. E em cicatrizando, pode ser até que reste aqui uma cicatriz, né? Dependendo da nossa ferida, às vezes a gente tem uma cicatriz e tem gente que fala comigo, a gente vai ficar para sempre com aquela dor. Não, gente, cicatriz não dói. E cicatriz não é uma marca de fracasso. Tem gente que fala comigo como se cicatriz fosse uma marca de fracasso. E cicatriz é uma marca de vitória. De superação. Cicatriz é uma marca de superação, é uma marca de conquista. Quando eu fecho essa ferida aqui, pode ter ficado uma cicatriz, mas eu mexo aqui e não dói mais. E a cada vez que eu olho para isso, eu posso me lembrar da minha vitória. Houve uma dor aqui no passado, mas eu venci. Essa cicatriz aqui é a prova clara disso. De que eu passei por tudo isso e eu estou aqui. Então eu venci. Então liberar é eu largar o outro, eu libero o outro e eu me libero dele. Tem gente que acha que perdoar, a gente tem que ter um sentimento, né? Tem que vir assim uma onda de sentimento e eu vou me sentir, eu vou ter um sentimento de perdão por você. E gente, esquece o sentimento nessa hora. Perdoar é um ato que você pratica, esse ato de liberar o outro e de me liberar dele. Isso é perdão. Embora você, qualquer que seja o seu sentimento, tá tudo bom. Ah, mas eu ainda estou sentindo a dor. Ok, a ferida ainda está aberta aqui. Mas isso não me impede de perdoar, que é liberar, que é abrir mão, que é largar, porque senão eu passo a ser o meu agressor todos os dias e a gente não precisa disso. Então, assim, você já fez comigo, vai em paz, Jansen, porque agora eu vou cuidar de mim. Chega de cuidar de você e daquilo que você fez. Agora eu passo a cuidar de mim. E isso aqui vai ser a minha marca de vitória. E ninguém tem que ser algoz de si mesmo, né, Deise? Essa mania de ficar renovando todas essas dores, segurando o punhal, dilacerando como quem precisa se agarrar a isso para ter a certeza de que o outro vai sentir o mal que fez a você, é na verdade uma agressão a si mesmo, porque não está agredindo o outro. Você manter-se dessa forma, na verdade, você está tomando de todo dia o veneno que você quer que mate o outro. E é uma realimentação muito grave e muito dolorida de uma dor que você não causou a você, mas agora você está mantendo em si. Então você precisa deixar de agir dessa forma e deixar de alimentar essa dor, deixar de alimentar essa agressão e deixar de ser algoz de si mesmo. Nós vamos fazer um rápido break e já já a gente volta. É uma decisão de posicionamento, cada um tem o seu. Às vezes, eu não chamo de lixo, mas eu chamo de marrom. Às vezes eu chamo de marrom. Essa igreja, ela também, biblicamente, ela está aí. Também, biblicamente, ela se põe da forma como deve se pôr, sobre os aspectos mais lindos desse processo todo bíblico. Ela se coloca santa, mas às vezes ela nem acha que é. Por aí. Continuamos Estamos aqui de do volta. mesmo jeito. E vamos seguindo. E você Pode ainda falar. falou uma coisa assim,
embora a gente não tenha causado aquela dor, a gente continua mantendo aquela dor. Mas às vezes a gente causa, porque a dor de um corte foi uma, mas enquanto eu estou aqui remoendo aquela coisa, eu estou causando muitas outras dores, né? Então, assim, é a gente olhar para isso, para a gente se liberar realmente. E quer ver uma dor muito interessante que a gente faz lá no nosso piloto automático, sem perceber, e muitas vezes as pessoas me procuram na terapia assim, ai, isso aqui não dá certo nunca para mim, eu nunca consigo vencer nisso aqui, romper nessa questão, nesse quesito aqui. Sabe o que muitas vezes acontece? É uma dor que eu carrego lá de trás dos meus pais. E essa é a primeira agressão que a gente sente, né? Mesmo, gente, eu não estou falando aqui de pais que foram maus, que espancaram filho, nada disso. Nós, nos nossos lares, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. Então, às vezes, eu tenho uma mágoa com relação aos meus pais, porque assim, não me deram toda a atenção que eu queria, ou não me trataram como eu acho que eu deveria ser tratado, ou de repente assim, olha, se separaram, quem mandou se separar? A gente entende isso como um abandono pra gente, ou às vezes é assim, olha, a minha mãe morreu, e eu acho que isso é um absurdo. Quem mandou ela morrer se eu precisava tanto dela? E a gente fica com essas mágoas dos nossos pais. E muitas vezes, alguma área nossa que está em fracasso, né? E de novo, gente, eu sempre falo aqui, não olha para a coisa de uma forma equivocada. Se eu tenho um fracasso, isso não faz de mim uma pessoa fracassada. Isso faz de mim uma pessoa que tem este fracasso aqui, que pode ser trabalhado, né? Mas vamos dizer que tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo, e aí a gente vê o que será que está acontecendo. Muitas vezes é uma mágoa que eu carrego do papai ou da mamãe ou de ambos. E eu acho que se eu me der muito bem, eu estou perdoando e eu estou liberando eles daquela culpa que eu acho que eles têm. Então, enquanto eu estou fracassando nisso aqui, é como se eu estivesse jogando isso na cara dos meus pais para dizer, tá vendo como vocês erraram? Tá vendo olha como o que vocês fizeram comigo. Exatamente, exatamente. Então, que acaba, de certa forma, história sendo até uma aqui. desculpa, né, Deise? De certa forma, acaba sendo até uma desculpa também. Porque se eu largar isso, como é que eu vou explicar o meu fracasso? Se eu liberar isso para eles disso, como é que eu vou explicar que não deu certo? Então é uma coisa que se retroalimenta de uma forma meio doentia no sentido de adoecida, de coisa que não consegue me dar saúde emocional, saúde afetiva, para caminhar adiante. Se retroalimenta e assim, às vezes quando eu largo aquilo, eu saio da situação do fracasso, eu venho para a situação do sucesso. Aquilo que eu tanto digo que eu gostaria, eu consigo, gente, porque eu larguei aquilo, porque eu resolvi liberar, porque eu resolvi perdoar. E perdoar é isso. É um ato consciente, não precisa ter sentimento, não precisa de um raio caindo do céu, de nuvens e trovões. É um ato consciente de falar, chega, já me fizeram essa dor aqui, eu não vou perpetuar essa dor. Eu largo e eu agora vou cuidar de mim. E vou, então, poder ter novas atitudes aqui que gerem outros tipos de resultados que eu tanto gostaria de ter. Então, tem muito a ver com liberação. E quando eu faço essa liberação, que eu posso cuidar aqui da minha ferida, e que isso aqui pode cicatrizar, eu posso olhar para isso aqui como um símbolo de alegria. E alegria é força. A gente tem a tendência de esquecer de como a alegria é fonte de força. E a gente olha muito para as situações e fala, como que eu posso estar alegre numa situação dessa? Agora, então, em tempos de pandemia, que alegria que eu vou ter na vida com tanta desgraça acontecendo, com tanto problema rolando por aí. Gente, é verdade. Tem muito problema, tem muita coisa difícil, tem muita coisa ruim acontecendo hoje e sempre. E mesmo no meio de tudo isso, a alegria é uma das grandes fontes de força de qualquer ser humano. Então, assim, alegrar também é um ato. Sim. Ainda que eu não esteja vendo aquilo que eu gostaria nesse momento, ou ainda que ainda precise trabalhar certas coisas, ou ainda que eu ainda queira que muitas coisas aconteçam, o ato de se alegrar
passa pela minha vontade. É uma vontade que eu tenho de me Falamos alegrar nisso semana passada. no meio de qualquer situação. É isso mesmo. Falamos nisso semana passada. Alegria é força. Agora, quanto à questão do perdão, no nosso banner de divulgação, a gente colocou assim, perdão, e fica por isso mesmo, uma das maiores controvérsias que existe na questão do perdão é o seguinte, eu vou perdoar e pronto, e a pessoa não vai pagar por isso? A sensação que a gente começa a ter quando começa a falar de perdão é saber primeiro o seguinte, se eu perdoar, ele vai ficar sem castigo? Porque eu tenho a impressão, quando eu falo isso, né, é de que eu preciso não perdoar para que a culpa se mantenha, ou para que a punição se mantenha, para que a pessoa não se livre da culpa que teve. Então eu me mantenho não perdoando. Só que quem está sendo punido sou eu e não a pessoa. Né? Enquanto eu quero que ela sofra pelo que ela me fez, porque não pode ficar barato, não pode se safar, quem está morrendo, castigado pelo que ele fez, sou eu e não é ele. Então, um dos maiores problemas nesse aspecto é que eu estou preocupado como é que eu vou imprimir não apenas a culpa, mas a punição no outro que me fez, quando na verdade isso não me cabe. Essa responsabilidade não é minha, eu só posso agir em relação a mim. E a mim me cabe perdoar. Agora a punição, as responsabilidades, as consequências que o outro vai viver em função do que fez, é uma coisa que não cabe a mim. Eu não posso querer ser juiz e algoz, o juiz e o verdugo. Minha avó usava essa expressão para o camarada, para o carrasco, do verdugo. Eu não posso ser, e não me cabe ser, minha é a vingança, diz o Senhor, falando em texto bíblico. Então eu não posso querer atribuir a mim ou avocar a mim a responsabilidade de gerar o castigo e gerar a punição. Quando eu fico preocupado com isso, é que eu não perdoo e não perdoando eu estou punindo a mim e não ao outro. Ainda que tenha havido um crime, ainda que caiba uma punição legal, que haja a punição legal. E legal. A gente pode olhar para isso, a gente vai fazer uma denúncia, a gente vai colocar isso, mas às vezes já até houve uma punição na área legal, na área jurídica. Às vezes foi uma pessoa que cometeu um crime, ela já foi presa, mas a gente continua carregando aquilo e não vai adiantar em nada nesse aspecto, que é o que a gente geralmente acha, que se eu perdoar, aí fica tudo bem para a pessoa, ela vira o bonzão. Não vai acrescentar um dia na pena dele. Exatamente. A sensação que dá pra gente é que a pessoa vai se safar legal e eu vou ficar aqui no Milas. Milas que é ilegal e a pessoa tá aí de boa. E não Milas é ótimo. Não é. A gente acaba fazendo isso. A gente traz o veneno pra gente querendo que isso gere algum efeito lá. Então, ainda que tenha havido um crime, que a lei se cumpra, que essa pessoa pague da forma necessária, mas eu não preciso mais carregar isso. Eu largo, eu libero aquela pessoa. Eu não preciso ficar trazendo isso o tempo todo, porque eu estou me ferindo e me punindo. Tem alguém falando aqui, Vanessa, minha querida, está falando aqui, o peso da culpa também é muito difícil. Sim, o peso da culpa é terrível, porque enquanto alguém está tentando jogar um peso sobre mim, eu posso fazer algo, né? Eu posso rejeitar esse peso que a pessoa está tentando jogar para mim. Agora, o peso da culpa é um peso que eu coloco sobre mim mesma o tempo todo. E a culpa não leva a gente a nada. A culpa é aquela coisa assim, tá? Eu me sinto culpado e a gente pode ver onde a gente se sente muito culpado e a gente não está resolvendo é quando a gente pede desculpa demais. Já viu gente que pede desculpa repetidamente pela mesma situação? Então, seja assim, numa relação de... qualquer tipo de relação, de amigo, de casal, de pais e filhos, fala, ai, desculpa, ai, eu errei de novo. Se botou esse de novo aqui, é porque você já está naquilo, você há muito tempo e vem repetindo. Então, você continua vibrando na culpa e não tomou atitude nenhuma para resolver. Então, assim, é sair da culpa. É olhar para a situação e ver o que é responsabilidade de cada um. E aí aqui assim, gente, de adulto para adulto, a gente vai lidar com cada situação dessa forma. Sem carregar a culpa toda,
porque carregar toda a culpa, isso aqui é um gesto totalmente da criança, é da nossa criança, nós já somos adultos. Então, numa relação aqui, Jansen, se sou eu e você, e aconteceu alguma coisa, a gente vai fazer de novo. Vamos arrumar nossa gaveta aqui, nosso armário. Então a gente faz a separação. Ó, isso aqui é responsabilidade sua e eu deixo com você. Isso aqui é responsabilidade minha e eu deixo comigo. Por exemplo, tem gente que chega para mim, casais, né? E houve uma briga entre o casal. E tem gente que fala assim, a culpa é toda dele, a culpa é toda dele. Não tem como, gente. Um casal são duas pessoas. Um casal são duas pessoas. Então, assim, ó, existe uma parte da responsabilidade que é de um, mas existe uma parte da responsabilidade que é de outro. Então, a gente faz essa divisão. Ninguém precisa assumir tudo. Eu fico com a minha parte e deixo você com a sua. E isso fica mais leve para todo mundo. E isso vem do nosso adulto. E aí a gente tem condição de trabalhar nessa situação e de organizar as coisas. Então não é nem tudo de um, nem tudo de outro. A gente divide aqui essas responsabilidades e segue com muito mais tranquilidade. Olhar para isso a partir da perspectiva do adulto faz toda a diferença. É a perspectiva da criança quando eu falo, nossa, a culpa é toda minha. Ou então quando eu falo, a culpa é toda sua, foi você que errou comigo. Isso aqui é atitude puramente da criança. Então é a gente sair... Você que é feio. Exatamente. É a gente sair da nossa criança e vir aqui para o adulto que nós já somos. Então é olhar para todas as situações da vida a partir do nosso adulto e não da nossa instância infantil. Isso faz toda a diferença. Olha, a Vânia Cristina, que a gente conhece tão bem, está falando aqui, ó, 50% de cada um sempre. Que, de certa forma, esse percentual é o de menos. A verdade é que quando ambos reconhecem suas responsabilidades e culpas em determinadas circunstâncias, tudo fica muito melhor. E crescem juntos, né? O tempo todo isso cresce junto. Eu tenho experiências maravilhosas em que eu fui pedir perdão a determinada pessoa e ela disse assim, claro que perdoo tanto como também perdoa a mim, porque também eu fui errado nessa situação. E aí, pronto. Crescemos juntos e fortalecemos ainda mais a amizade. Graças a Deus soubemos nos perdoar mutuamente. E isso faz muita diferença. Eu não sei se você tem movimento para hoje, mas eu queria só completar rapidamente uma coisa que é bastante polêmico também. A gente pode até trazer numa outra live, porque talvez para essa não dê tempo por conta da extensão que isso levaria, mas é a discussão de que, tá bom, eu perdoo, mas eu sou obrigado a voltar a falar com fulano, eu preciso me manter relacionando com ciclano. Como a gente vai se estender muito, pode atrapalhar, a gente vai deixar isso para uma outra live, a gente guarda isso no nosso bolso e a gente parte para o teu movimento de hoje. Não, mas a gente pode responder isso rapidinho. Será que dá tempo? Vamos lá, então. Não sou obrigado a continuar o melhor amigo daquela pessoa, minha companhia predileta, né? Perdoar se trata muito mais desse ato consciente de eu largar aquela pessoa. Não quer dizer que a gente vai ter que conviver. Pode ser que eu nem te veja nunca mais, ou pode ser que eu coloque aqui até uma distância de segurança, ó, até aqui você vem, a partir daqui você não vem mais, porque isso aqui é para minha segurança. Não quer dizer que a gente tem que virar os melhores amiguinhos. Isso aí também vem da nossa criança, porque quando a gente é criança, a gente ouve muito isso. Ó, vocês brigaram, os dois amiguinhos, vai lá, fica de bem, pede desculpa, dá um abraço, né? Isso vem muito das nossas crenças de criança. Então, perdoar você não quer dizer necessariamente que eu vou ter que ficar convivendo com você. Às vezes não, às vezes nossos caminhos vão tomar rumos diferentes, não preciso virar sua amiguinha. Mas eu preciso, se eu quiser viver bem, largar isso aqui, é liberar. Então eu libero você e eu me libero também. Ao mesmo tempo que eu estou liberando aqui você, eu estou me liberando. E dá pra gente seguir. E também nada impede de voltar a ser amiguinho também, porque essa é exatamente a tranquilidade. Eu estou tão tranquilo em relação a isso, tá tão perdoado, que eu posso continuar como posso não continuar. A própria vida se encarregará de levar a gente para esse ou para aquele lugar. Mas nada me impede de voltar a ser amigo se de novo a relação requiser isto. O que não pode é haver uma barreira que eu coloque, porque enquanto eu colocar barreira, o perdão não foi dado.
Mas a relação do dia a dia, ela vai inevitavelmente tomar rumos diferentes ou não. Mas isso faz parte do próprio exercício, da própria dinâmica da vida. E é aquela coisa de quando a gente perdoa, que a gente faz esse ato de liberar, a gente liberou mesmo, né? Tanto a pessoa quanto o que aconteceu. Porque senão eu vou ficar sempre falando, Jansen, eu te perdoei, né? Por aquela questão que aconteceu entre a gente esqueci, lá, não. 50 anos atrás. Então, se eu estou trazendo isso à tona o tempo todo, não houve de fato essa liberação. Né? O que não quer dizer que, eu te perdoei, mas agora você nunca mais vai poder fazer isso de novo. Quem é que vai ter garantia, né, gente? E eu sempre falo aqui que a gente precisa tomar cuidado com essas expressões. Nunca mais, sempre, todos, né? Isso é muito radical, né? É muito generalizado. Então, assim, agora deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente ir para o nosso movimento, quero dizer a você que o Verdi, na entrevista que ele concedeu para a gente aqui na quarta-feira passada, dedurou você. O que ele me dedurou? Me conte. Que você datilografou o trabalho de conclusão de curso dele da faculdade. É super verdade, gente. O trabalho de conclusão do Verdi foi datilografado por mim numa coisa assim que era o auge da modernidade, que era uma máquina elétrica assim, da IBM. De último modelo, para vocês verem aqui o tanto de veieira da pessoa. O trabalho do Verdi de faculdade foi datilografado por mim. Foi muito legal. Nós estamos ficando velhos. Fizemos curso naquele cursinho de datilografia lá no Brunimeyer, do lado do Brunimeyer, lá na estação. Jansen, eu fiz, já aqui em Brasília, eu fiz no Senai. Meu pai do céu. Eu tinha um diploma de datilografia do Senai. Guardado e colocado na parede. Muito chique, muito importante. Vamos então para o nosso movimento de hoje, Deise. O que você trouxe para a gente? Vamos para o nosso movimento de hoje. E aí eu queria que a gente fizesse como esse exemplo que nós demos aqui, né, de ter uma ferida aqui que alguém causou e de eu estar com essa adaga cravada aqui. Eu queria que a gente agora respirasse e só sentisse isso. Como se fosse... uma ferida real, né? Não é uma ferida física, mas que a gente sentisse isso aqui como se fosse essa ferida. Eu queria que cada um de nós se percebesse aqui agora e perceba no seu corpo também. Perceba em você o que vem para você, inclusive no corpo, de pensar nessas feridas que a gente anda fazendo manutenção. Pode ter sido uma coisa de uma semana atrás, pode ter sido uma coisa da nossa infância, pode ter sido uma coisa de 5 anos atrás, mas como que a gente se sente carregando essa pessoa, essa situação e fazendo essa manutenção da ferida aqui na gente? E como a gente se sentiria agora em começar a imaginar a liberação disso? E aí eu queria que cada um de nós só percebesse, não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que a gente está sentindo e tem aquilo que a gente dá conta de fazer no momento. Para algumas pessoas pode vir um sentimento assim, uau, eu quero rápido largar isso. Para algumas pessoas pode vir assim, eu sei que está me machucando, mas eu não consigo largar isso. Para algumas pessoas pode vir assim, tá, eu estava com isso aqui assim, eu já consigo pelo menos afrouxar um pouquinho a minha mão. Para cada um pode ser diferente, mas eu queria que cada um de nós agora percebesse como que é isso pra gente. Quando a gente pensa, e aí pense você aí em uma coisa só, você pode falar assim, eu tenho 10 coisas. Ok, pense em uma delas e só vê como que isso chega para você, tanto nas suas emoções, quanto aqui no seu corpo. Sente o seu corpo mesmo e só olha para isso, sem a lente do julgamento. Olha para isso com um olhar claro, com um olhar límpido do amor. Como é para você olhar para isso e pensar em liberar? Ninguém está pedindo para você isentar a outra pessoa do erro dela. É só para você olhar que se você continua carregando, é você que virou o agressor de si próprio agora. E é você que está perpetuando essa dor em você.
Pensando nisso, como que bate para você esse sentimento, essa possibilidade de você começar a largar isso? E deixa isso ir se movimentando em você, deixa isso ir trabalhando em você. E assim, Jansen, cada vez que a gente mexe com essas coisas aqui, não ache ninguém que é coincidência, porque de vez em quando alguém fala comigo, nossa, você falou sobre isso naquela live da segunda, você não sabe o que me aconteceu na terça, você não sabe o que na quarta começou. Não, gente, não é coincidência, tá? A gente está mexendo com isso tudo aqui, e se você não travar, se você não continuar, deixa isso se movimentar, só perceba, sempre com esse olhar de amorosidade. Perdoe a você mesmo, inclusive pelo fato de estar tanto tempo com esse negócio segurando aqui e se machucando mais ainda. Você pode trazer esse perdão para você no sentido de liberar. Então só perceba como que isso vai se movimentando em você e deixa a vida se movimentar, porque o universo todo está girando a seu favor. Tem uma frase muito certa que fala que o universo conspira a nosso favor, e ela ressoa direitinho com um trecho da Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se você não trava, deixa isso que a vida se movimenta a nosso favor. Ela é muito grande, ela é muito generosa. E você pode ter a oportunidade de olhar para isso e começar a fazer essas liberações, esse perdão, essa liberação. O que vai acontecer a partir de quando você se movimentar nisso, aí você vai vendo no dia a dia. Não é receita de bolo, mas em todo caso, isso implica essa liberação. Eu libero isso aqui, eu libero essa pessoa e eu fico liberada. E é importante ressaltar, Deise, que esses movimentos, eles são exercícios, né? São maneiras de você trazer ao foco, trazer para a sua atenção aquilo que você precisa realizar em você. E então é muito natural que você, durante a semana, vá caindo exatamente na coincidência de acontecer determinadas coisas em função disso, porque você passou a olhar, você focou esse assunto, você está dando a você o direito de resolver isso. Então esse exercício começa a acontecer e em acontecendo vai efetivamente fazer você lembrar daquilo do que nós falamos, mas na verdade já é você reagindo de forma positiva e focada naquilo que você entendeu ser necessário para a sua vida. Acho que esses exercícios da movimentação que você faz aqui durante a semana é muito bacana. Eu acho que cada um poderia, inclusive depois a gente podia tirar um dia para fazer uma live somente das pessoas falando o que elas resolveram desses movimentos a partir dos exercícios que realizaram em si mesmas ao longo das semanas do que a gente conversa. Eles são exercícios, Jansen, eles são, de fato, isso que a gente chama, que são movimentos, né? Aqui a gente está mexendo com a nossa parte biológica. Uma coisa é eu ficar só na mente, outra coisa é eu vir também para o corpo, né? Nós temos 3 instâncias na gente. Se a gente fica só na mente, a gente vem sempre para as crenças. E a gente até tenta fazer alguma coisa. Não, eu gostaria de fazer isso. Ah, mas eu já sei que não vai dar certo. Isso aqui faz parte de uma crença que está na nossa mente, né? Quando a gente começa a trazer também essa parte biológica para a gente, muita coisa no nosso corpo vai acontecendo e vai havendo uma liberação muito maior. Então, cada um dos movimentos que a gente já fez aqui, movimento de respiração, nós já fizemos aqui de reter uma coisa, de largar. Hoje a gente está pensando, isso aqui também é reter e largar, mas a gente está fazendo de uma forma que tudo isso a gente está mexendo com o nosso físico, a gente está vindo para a nossa parte biológica, isso tudo ajuda a gente a ter muita liberação. A Jane disse, inclusive, que é uma boa ideia a gente pegar um dia e fazer uma live de recuperação desses movimentos e o que foi que trouxe de bacana para a vida de cada um da gente. Muito legal, vou começar a trabalhar numa pauta dessa para a gente trazer para uma live. Vamos sim. A Priscila também está falando que esses movimentos são muito proveitosos. A Priscila participa de uma reunião online comigo, lá onde a gente faz também muitos outros movimentos, né, Priscila? E a gente tem sempre muito, muito resultado. Não sei se a gente disse que sai dos pensamentos. Nós temos mais 3 minutos, ou 4. Isso. Sai só dos pensamentos, né? Porque nós somos um ser integral. Então não vale a pena a gente ficar
só em uma instância, né? Então nós temos os nossos centros, a gente tem a nossa integralidade, então quando a gente usa tudo, a gente traz mais equilíbrio. Alguém aqui também perguntou, acho que foi a Rose, fala onde está o versículo. O versículo está em Romanos 8, 28. 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam, concorrem, Deus, né? exatamente. Depende, mas é exatamente isso. Inclusive, tem um seriado na televisão falando sobre ele, né? Romanos 8, 28, que é aquele seriado do Voo 828, em que alguma coisa acontece e uma vai intercalando. Passa na Globo à noite, na terça-feira, mas a ideia é exatamente essa, falando exatamente sobre isso, que as coisas se encadeiam porque existe um legado de sucessões, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam. Então, eu estou muito bem bolado. Muito bem... Que bacana, super interessante. Não conhecia, não. Vou procurar, vou dar uma olhadinha. Acho que é às terças-feiras. Depois você dá uma olhada. Acho que é bacana. É bacana extrair algumas coisas de lá, são interessantes. Bom, pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês que nos acompanharam. Também o pessoal que nos acompanha pela live no Facebook. De novo, o pessoal do Facebook está dando uma audiência bem bacana para a gente, em termos de retorno, é muito legal. Valeu, conversa muito, eu esqueci Face. de passar para você, as perguntas que eles te deram, eu vou passar para você depois responder um a um, tem lá o nomezinho deles e tudo mais. Obrigado pelo carinho, obrigado, Deise, por mais uma semana aí com a gente, já estamos na 11º episódio, nos encaminhando aí para fazer 3 mãos cheias de... Isso aí. Você falou 2 mãos, vamos fazer 3 mãos cheias. Vamos sim. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pessoal aqui do Insta, pessoal aqui do Face, sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada de verdade pela presença, pela companhia, e vamos que vamos, gente. Liberação, olha, eu acho que é a nossa palavra de hoje. Eu estou preparando aí algumas novidades para a gente fazer durante as nossas lives para frente, não agora de imediato, mas para frente. Daqui a algumas lives a gente vai começar a fazer um modelo mais dinâmico, em que vocês que estão nos assistindo vão passar a participar junto com a gente. Então já se preparem, já se organizem aí, que logo, logo vocês vão poder falar ao vivo e participar da gente aqui com o programa. Vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem muito dessas novas modalidades que a gente vai trazer para vocês, ok? Deise, obrigado. Beijo grande a todos que nos acompanham. Obrigadão a você, Jansen. Obrigadão a todos. Um beijo grande. Nos vemos na próxima. Se Deus quiser. Tchau, querida.